Boa tarde pessoal, tudo bem? Então aqui é o pastor Cristiano. Eu venho nessa tarde aqui adorar o Senhor juntamente com vocês, compartilhar de uma breve palavra. Nós estamos aí já na reta final do nosso terceiro dia, o terceiro dia do tema A Visão. Eu quero pedir que vocês todos vão entrando nessa live aí para compartilhar, o pessoal que tem compartilhado, que tem estado conosco, que tem sido uma bênção. E eu estou muito animado hoje para poder compartilhar com vocês uma palavra rema, uma palavra forte, uma palavra muito poderosa que o Espírito Santo tem trazido aos nossos corações. Nós já estamos aí com alguns minutos de atraso devido a algumas situações que têm acontecido, mas eu quero que você entre aí, compartilhe conosco, né? Porque vai ser muito forte o que Deus vai falar conosco aqui nessa tarde, querido. E você que pode, vai entrando aí. Nós queremos louvar o nome do Senhor por essa tarde, pela sua vida. Estamos aqui todas as segundas, quartas e sextas compartilhando de uma porção da palavra de Deus. Quero desejar um bem-vindo a todos vocês que nessas tardes estão conosco, né? A partir das 18 horas em diante. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, como hoje, devido às questões técnicas aí, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Todo o pessoal que já está online aí, vai deixando o seu joinha aí, o seu alô aí, que a gente agradece, amém, gente? E eu quero pedir a vocês que compartilhem conosco lá na página do Facebook, do Instagram também e do YouTube, o canal do YouTube também, que é onde a gente está postando alguns estudos muito abençoados também, alguns cortes das nossas mensagens que estão ali para poder alimentar o seu coração. E nós queremos deixar nessa tarde algo muito forte. É o terceiro dia do tema A Visão, hein? Nós vamos estar aqui falando a respeito da visão nessa tarde. Eu quero compartilhar com você um pouco mais. Tivemos aí a última live, foi muito forte também, quando nós tivemos o propósito de um pulo, descemos do monte, fizemos um louvor abençoado. Quem acompanhou foi muito forte, né? O que Deus falou ali no livro de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, e foi muito forte o que Deus fez na quarta-feira, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje é sexta-feira, é o último dia da nossa live na semana e nós queremos dar aqui o melhor. Amém, gente? Eu tive analisando muitas coisas a respeito desse tema, desta palavra, e eu quero compartilhar algo com vocês. Então vamos compartilhando dessa live, vai ser muito abençoado. Pessoal, tem um link que redireciona as pessoas para a página do Facebook. Às vezes vocês não conseguem entrar lá porque nós estamos com algumas dificuldades técnicas ainda, mas eu quero pedir a todos vocês que têm interesse de aprender mais da palavra, têm recebido de Deus através destas tardes, compartilha lá a página e me ajuda a divulgar essa página, que vai ser bênção para as pessoas que ainda não conhecem, né? Até porque o Facebook a gente tem um número limitado de pessoas, né? A gente não pode ter muita gente no Facebook, mas a página é ilimitada. Então eu quero pedir que vocês compartilhem lá. Pastor, como é que eu faço? Entra no Face, tem a página ali, né? A página do Pastor Cristiano, e vocês vão estar compartilhando ali. Tem vários temas ali de estudo e nós vamos estar compartilhando. Amém, gente? Então vamos lá, vamos para o que nos interessa nessa tarde, que nós estamos diante do terceiro e último dia, né, deste tema, deste propósito, que é aprender sobre a visão. Nós vamos falar um pouco sobre a visão, né, gente? Então nós vamos entrar aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Eu quero que você que pode, entre no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Nós vamos falar a respeito de um momento
em que Jesus ele nos fala a respeito desse princípio do reino, né? Ele nos fala do princípio do reino. E o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25, eu quero dar já boa tarde a todo mundo que está aí, né? O pessoal que está aí nessa tarde, compartilhando da live. É uma bênção ter vocês aí nessa tarde. Tá aí, ó, a irmã Gabi, Deus abençoe, o Marcelo, olha aí, tem muita gente já compartilhando da live aí, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, tá bom? Vocês que estão aí nesse momento já online conosco, vão receber de Deus aqui, porque é muito forte que o Espírito Santo ele tem trazido ao nosso coração para compartilhar com todos vocês aqui. Certo, gente? Então vamos lá. Olha aí, o pessoal já está aí participando, comentando, né? E nós queremos, em nome de Jesus, a Gabi, o Marcelo está aí, olha, ô varão de fogo, Pastor Marcelo, Deus abençoe sua vida, né, grandemente, está aí conosco online. Vou entrando aí porque eu quero compartilhar algo muito forte a respeito de uma visão do reino que Jesus nos deixou aqui. Olha o que Jesus disse no capítulo 12, versículo 25. Boa tarde, irmã Roseli, Beatriz, né? Olha, a Adriane, a Gabi, vão compartilhando aí, vai deixando o seu like, manda fogo, manda glória aí, que vai ser muito forte. Vamos lá. 12:25 de Mateus diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Olha que coisa poderosa aí, gente. Quem crê que o Senhor vai falar nessa tarde com você? Vamos orar? Eu quero pedir ao auxílio do Espírito Santo agora. Eu quero pedir a graça de Deus, a direção do Senhor sobre a minha e a sua vida. Porque a palavra que eu tenho para o seu coração aqui é muito forte e transformadora. Pai, em nome de Jesus nós pedimos nessa tarde a tua compreensão, tua bênção, que o Senhor nos dê um espírito aguçado, diligente, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê, ó Pai, visão do Espírito, que o Senhor nos dê uma visão, Senhor, que vai além da matéria, ó Senhor, porque a tua palavra é poderosa para abrir os nossos olhos espirituais. É por isso que ela é chamada de lâmpada pelo teu servo Davi, porque ela ilumina o nosso caminho, o nosso entendimento. Amado Espírito Santo, fala conosco nessa tarde e confirma a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Gente, o maior intuito que nós temos nessas tardes aqui é sempre poder compartilhar da palavra e poder fazer com que as pessoas elas venham ter entendimento da palavra de Deus. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que aqui Jesus ele estava promovendo uma libertação, né? E Jesus, como um homem visionário, até porque nós temos que entender que a visão a respeito do Cristo, e Jesus sempre se preocupou como os seus discípulos e os seus seguidores o entendiam, discerniam, como eles o enxergavam. Porque como eu tenho dito aqui, ninguém te vê como Deus lhe vê, né? Por exemplo, muitos olhavam para Pedro e viam Pedro, mas Jesus via em Pedro Simão, amém? Em Cefas, ou seja, uma pedra pequena. Muitos olhavam para Abraão e viam Abraão, mas Deus via Abraão. Então a ótica de Deus é sempre diferente da nossa. Até porque no céu, no reino dos céus, o que mais há no céu são olhos. E o céu é um lugar de tanta visão
que há anjos que têm olhos no corpo todo. Quando nós olhamos o livro de Ezequiel, nós vamos entender isso. O céu é um lugar de muita visão. Quando João é arrebatado no livro de Apocalipse, nós vamos ver que uma das coisas que Deus vai mostrar a João é que o Cordeiro de Deus ele possui 7 chifres, ou seja, é o poder do Espírito e plenitude, né? O número 7 é a plenitude no reino. E também vai mostrar que o Cordeiro tinha 7 olhos espirituais que percorrem toda a terra. Isso está confirmado lá no livro de Zacarias. Então nós vamos ver que o céu é um lugar de muita visão. Se tem uma coisa que Deus faz é enxergar, e Deus enxerga bem. É por isso que quando nós vamos ver Jesus no seu ministério terreno, uma das coisas que mais ele faz é colocar cegos para enxergar. E eu tenho falado aqui a respeito de visão. O Espírito Santo tem me dado esta palavra como um desafio de vida. Porque observe uma coisa, você jamais será além daquilo que você vê. E você nunca chegará além daquilo que você enxerga. Você só vai alcançar até onde você consegue entender a sua realidade. Isso é visão. Visão não é o que os olhos estão vendo, mas visão é aquilo que a fé enxerga. É aquilo que você crê. O que você crê é o que no mundo espiritual você vê. Porque no mundo espiritual as coisas não irão acontecer, elas já estão acontecendo. Já está tudo pronto para mim e para você. Então o que basta é nós enxergarmos, é crermos pela fé, né? Por isso que a fé não é uma obra da vista, ou seja, dos olhos humanos, mas é uma obra do coração do homem. Isso é a fé. A fé é uma obra do coração. Então quando nós olhamos a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver o que? Que o reino de Deus é um lugar de visão, né? Onde o Senhor abriu os olhos dos homens para enxergar. Até mesmo Jesus disse isso: ninguém pode me ver, ninguém pode me entender se o Pai não abrir os olhos dessa pessoa. Agora observe uma coisa, quando nós estudamos a palavra visão tem uma conotação muito importante, porque ela é trazida do grego, ela quer dizer o quê? Ela vem de vigência, aquilo que está firmado, aquilo que está afirmado, aquilo que foi corroborado por Deus, né? Então a palavra visão, ela dá uma ideia daquilo que já está acontecendo. Ou seja, quando eu enxergo é porque aquilo já é uma realidade. Então por isso que ela não é apenas uma imagem dos olhos, ela é algo que o coração, por meio da fé. É por isso que Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Quando eu acredito nas coisas de Deus, quando eu creio no mundo espiritual, a obra de Deus na minha vida ela é consumada, ela é constatada. Amém? Os irmãos entendem até aqui? Agora observe uma das coisas que Jesus nos ensinou a respeito de visão. Tudo é necessário haver visão. E Jesus vai falar dos níveis que a visão precisa atingir. Olha, ele vai dizer que todo reino sem visão é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então ele está falando de uma casa, preste atenção, ele está falando de uma cidade e ele está falando de um reino. Olha, são 3 níveis de território que Deus está falando, que é onde é preciso haver visão. Onde há visão, há um plano, né? Porque a visão é o que consolida a unidade das pessoas, para que o projeto dê certo. E uma das coisas mais difíceis na nossa vida é fazer com que as pessoas, preste atenção, tenham uma mesma visão. Porque o que é visão? É as pessoas estarem envolvidas na mesma ação espiritual, né? No mesmo empenho, no mesmo propósito. Mas o que é uma divisão? Observe que a palavra di é a palavra que divide tudo, ó. Divisão, divórcio, dívida, é o que divide. A palavra di, ela vem, é um termo que é usado, é um prefixo para dividir as coisas. Então quando nós olhamos uma divisão, o que é uma divisão? É aquilo que divide a visão. É o que divide a visão. Jesus,
Observe que ele está falando que o grande problema dos seus filhos naquela época, do seu povo, era a divisão, né? No texto que lemos, Jesus aqui ele está libertando um jovem. Ele está libertando um jovem e o texto vai nos dizer. Observe bem o que diz o texto. Quando Jesus está fazendo essa obra, ele está dizendo aqui, olha, né, que Jesus estava expulsando os demônios, expulsando o demônio pelos demônios, né? Porque tinha um rapaz ali que tinha um problema muito sério. E Jesus vai curar aquele rapaz, né? E primeiro Jesus cura o rapaz da mão mirrada. E depois Jesus vai curar aquele rapaz que tinha um problema sério. E Jesus, quando está curando aquele rapaz, os fariseus dizem, olha, ele expulsa os demônios pelos demônios. Então eles estão confrontando Jesus. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebu. Porque Jesus curava. Jesus estava curando ali. E ele curava no sábado. Preste atenção. Então, quando as pessoas veem a ação que Jesus está aqui determinando, porque Jesus não dizia em nome do Pai, ele não orava, ele dizia seja curado. Porque ele dizia, ele declarava a cura. Jesus não dizia que haja multiplicação, ele agradecia os pães e se multiplicava. Porque ele tinha a visão do reino. O reino de Deus não é um reino dividido. Pelo contrário, é um reino de compartilhamento. E quando você compartilha, você multiplica. Essa é a visão. O que é a visão? Visão é todo o projeto que Deus te dá que agrega. Agrega pessoas. Agrega valores. Agrega bens. Agrega prosperidade. Agrega conhecimento. Isso é visão. Porque o homem que enxerga, a mulher que enxerga pelo Espírito, ele soma, né? E ele entende que nele não há autossuficiência. Nós precisamos uns dos outros para construir o propósito de Deus na terra. Isso é que é a maravilha do Evangelho, queridos, é essa. É a necessidade que nós temos um do outro. Assim como Deus conta conosco, nos chama de cooperadores para a sua obra. Preste atenção, quando você se relaciona com Deus, você é filho. Mas quando você se relaciona com o Filho de Deus, Jesus, você é o servo. Essa é a visão. E no ambiente de Deus, há alguns níveis de relacionamento. Há um relacionamento do servo, há um relacionamento de filho, né? Que é mais profundo. Porque alguns discípulos se portavam como servo. Pedro, Tiago, né, André. Mas João ia mais profundo. Ele se portava como filho. Então ele inclinava sua cabeça no peito de Jesus. E ouvia, né, os mistérios, ouvia os segredos do coração de Jesus. Então observe, ele tinha uma visão de Jesus diferente dos demais. Jesus sempre perguntou, quem vós dizeis que eu sou? Observe, Jesus sempre quis nos dar uma visão de quem ele é. Observe uma coisa, Jesus não é somente Deus, também foi um homem. Ele não morreu como Deus, ele morreu como um homem. E ele queria que o propósito de Deus é que eu e você entendamos sua humanidade e a sua divindade. Uma coisa que está atrelada à outra. Estão em perfeito equilíbrio. E é por isso que ele se deu por nós, ele foi um homem, sacrificou como homem. Agora observe isso. Observe isso, o que ele vai nos ensinar aqui na palavra, né? Ele vai nos dizer, quando eles estão atacando Jesus, observe como isso é poderoso. Ele toma a sua forma de mestre, né? Porque ora Jesus estava agindo como Deus, como ele cura o menino, ele está agindo como Deus. É o Deus homem. Mas aqui agora ele está como mestre. Ele está na sua ação humana, mas na sua sabedoria elevada. Então ele vai nos ensinar esse poderoso, né, conceito do reino.
Isso é um conceito do reino. Olha, toda casa, todo reino, né? Tudo que está dividido não subsiste. Por quê? Divisão é o quê? É a quebra da visão. Todo casamento, toda família, todo projeto, todo ministério dividido não subsistirá. Então olha como a visão é algo poderoso. A visão é algo tremendo. A palavra visão vem da palavra ótica. E a palavra ótica, ela dá uma ideia daquilo que é firme, daquilo que está sustentado, daquilo que você está mirando, é o que você vê com certeza. Você não tem dúvida. É por isso que eu estou dizendo a vocês, a visão ela é algo do coração. Ela é algo espiritual, porque o que você vê, a Bíblia diz no Provérbio, como um homem se vê, Provérbios 23, como a sua imagem reflete nas águas, porque antigamente não havia os espelhos, né? Então se refletia na água a imagem. Depois, com o passar do tempo, lá nos tempos de Roma, eles começaram a polir o bronze, e aí faziam do bronze um espelho. Mas é como o homem se vê, assim ele é. Então tudo que está na minha mente a respeito de mim mesmo, preste atenção, é o que o meu espírito, não o Espírito Santo, está dizendo, está me dando uma imagem de quem eu sou. Porque quem te dá a imagem verdadeira de quem você é, não é a carne e nem o sangue, é o Espírito. Porque o Espírito Santo se comunica com o seu espírito para abrir os seus olhos espirituais acerca de ti mesmo. É por isso que nós oramos. Quando nós oramos, como nós fizemos aí o Yom Kippur, queridos, Deus ele abre os olhos do nosso entendimento para que nós venhamos entender quem nós somos, qual é a nossa realidade. É por isso que sempre que Jesus chegou aos homens, ele nunca, veja bem, enfeitou o pavão. Jesus nunca ficou inventando, ele nunca ficou bajulando. Ele sempre falou a verdade acerca das pessoas. Deus sempre vai te declarar a verdade, porque o maior propósito de Deus é abrir a sua visão. Ele quer te fazer entender quem você é, até onde você pode chegar, qual é o teu potencial. O que é potencial? Força que ainda não foi revelada. Então, o potencial que você tem só pode ser manifestado quando você enxerga diante de Deus quem você é. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então, visão é tudo aquilo que precisa se manifestar de dentro para fora na sua vida. Agora, observe uma coisa interessante. Como isso é forte. Quando Jesus está libertando esse rapaz, os fariseus estão diante dele. Estão dizendo, ele expulsa esse demônio pelos demônios. Mas Jesus quer ensinar a eles um outro conceito do reino. Jesus quer ensiná-los que quem está, presta atenção, quem está usando Jesus, aliás, se podemos dizer assim esse termo, né? O Espírito que está sobre Jesus, vamos usar assim, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem dá a visão. Então ele está dizendo, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido, né? Jesus está ensinando uma coisa poderosa. Ele está falando que no mundo espiritual, preste atenção, no mundo espiritual, os reinos espirituais, existem apenas dois reinos que a Bíblia fala no mundo espiritual, o reino das trevas e o reino da luz. E aqui é um segredo que Jesus está falando. Olha o que ele está dizendo a mim e a você, o reino espiritual não é dividido. É por isso que ele prevalece. Amém, gente? O reino espiritual não é dividido. Olha aí. E a Bíblia diz que ele, conhecendo seus pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Não subsiste. Então, quando você está dividido, quando você tem dor, eu não sei o que eu faço, pastor. Eu não sei se vou para a direita ou para a esquerda. Eu não sei com quem que eu me relaciono. Eu não sei, nesse tempo, quem são os meus amigos e os meus inimigos. É necessário, nesses dias, o Senhor quer trazer um discernimento espiritual para dentro do nosso coração, para você saber realmente por que caminho,
por que propósito você precisa andar, ainda que você esteja só, ainda que muitos não vão caminhar contigo, não vão investir em você, você precisa ter a direção, a visão espiritual daquilo que Deus quer te mostrar. Observa Abraão. Preste atenção o que é a visão da fé. Deus chamou Abraão, ele não sabia para onde ia. Quando ele chega lá, no capítulo 13 de Gênesis, Abraão começa a prosperar no deserto. Porque ele não está vendo, mas ele está crendo. E a sua crença, a sua confiança em Deus faz com que as coisas começam a prosperar. Tudo quanto Abraão fazia. Abraão cavava um poço e as águas vinham para dentro do poço de Abraão. Isso é visão. Visão é quando ninguém vê, ninguém acredita, ninguém investe, mas você entende que ali há uma oportunidade. Homens e mulheres de visão veem oportunidade na necessidade. Homens e mulheres de visão veem oportunidade na dificuldade. Preste atenção, Davi olhou para Golias e não viu um gigante. O que ele viu? Uma porta, uma grande porta. Tanto é que ele não perguntou o tamanho do gigante, ele não perguntou quantos metros tinha, o peso da lança, ele perguntou o que se dará a quem derrotar esse gigante. Olha como Davi era um homem sagaz, ligeiro, oportunista no bom sentido da palavra. Preste atenção, quantas oportunidades nós perdemos porque não enxergamos o que Deus quer nos revelar. Quantas oportunidades você deixa passar porque nós não enxergamos. Principalmente até porque o nosso coração, irmãos, de um ser humano é tendencioso à facilidade. Quando há uma dificuldade, as pessoas pulam fora, param, desistem. E não entende que às vezes o homem e a mulher de visão, ele persevera, né? Ele persevera. Então ele permanece naquilo que Deus chamou ele para fazer. Então ele permanece onde Deus colocou ele para conquistar, para estabelecer propósito, para implantar uma visão, um projeto, um negócio, né? Tem muita gente que Deus chamou, mas muitos não permaneceram. Foi igual no dia de Pentecoste. Haviam muitos orando, mas somente 120 permaneceram orando. Então observe o que Jesus está dizendo, que o reino dividido, preste atenção, o primeiro nível de divisão, onde Satanás entra e destrói, é a casa. É a casa, né? Quantas famílias destruídas por causa da divisão. Da divisão, irmãos, dividida. Observe, o segundo nível é a cidade. Olha só. É por isso que nós sofremos com os nossos governantes, sofremos com a nossa sociedade, porque há uma divisão. Observe, alguns querem o bem, outros querem o mal. Alguns lutam o dia todo, trabalham, se empenham para produzir algo, fazer algo, construir algo de valor na vida. Mas tem um outro grupo maquinando, né? Passam madrugadas maquinando, construindo projetos para destruir, para roubar. Agora há pouco fiquei sabendo que roubaram uma loja aqui perto de casa, entraram armados ali. Então, observe isso. Observe isso. A cidade quando está dividida. Você sabia quando, presta atenção, há uma morte na cidade, derrama-se sangue na terra, não são só a família que perdeu o ente querido, não é só uma família que perde, não é só uma pessoa que sofre. Observe, toda aquela terra é amaldiçoada, porque houve uma divisão. Um homem se dividiu, né? Tirou a vida de outro homem, tirou a vida de outra pessoa, e aquilo ali, observe bem, traz uma maldição, né? Aquilo ali traz um decreto maldito, aquilo ali traz uma sentença ruim. O que é uma maldição? Uma sentença ruim. Por quê? Porque havia um espírito divisor. Havia um espírito divisor. Observe, o maior plano de Satanás foi dividir, né? Dividir os anjos. Dividir. Ele criou uma divisão onde não havia divisão. Então Jesus está falando sobre isso aqui. Está falando que é uma das estratégias do inferno. Você sabia que antigamente, quando Deus queria dar vitória ao seu povo, ao povo de Israel,
O que Deus fazia, irmãos? Deus, observe, sabiam que os exércitos dos inimigos eram grandes? Aí o que Deus fazia? Deus criava uma situação, observe, aonde os inimigos eles se dividiam. Aonde eles se dividiam. E aí, o que acontecia? Esses inimigos se dividiam e com isso eles se enfraqueciam. Israel descia no território do adversário e derrotava o adversário. Então, como foi os exércitos dos medianitas? Como é que Gideão, com 300, matou milhares de medianitas? Porque Gideão usou de uma estratégia. Ele desceu na madrugada, né? Acendeu tochas de fogo. Os medianitas tinham um certo presságio, achavam que haviam mortos que vinham assombrá-los de madrugada com cabeças incandescentes, ou seja, pegando fogo. Então Deus usou desse medo do inimigo. Observe, quando eles acordaram apavorados, um saiu enfiando a espada no outro. E aí os inimigos já estavam se matando. Quando Israel desce no acampamento dos medianitas, foi fácil. Eles já estavam divididos. É o que Deus está dizendo. Toda divisão quebra a força do propósito. Toda divisão quebra a força do propósito. Se há uma divisão dentro de você, observe, você não sabe por qual situação, por qual propósito lutar, se dedicar, para onde ir, você já está quebrado. Nós já estamos quebrados quando há uma divisão. Observe que todos nós temos uma guerra dentro de nós, né? O bem e o mal, a natureza boa do homem e a natureza carnal humana, a natureza, como costumo dizer, delinquente, né? Que o pecado gerou em nós. Então observe, Satanás ele luta para que haja uma divisão. Mas quando você ora, quando você medita no poder da palavra de Deus, como Paulo diz, eu postei hoje, Filipenses 4:8. Se há alguma virtude, se há alguma coisa boa, se há algum louvor, é nisto que pensais. Quando você se alinha com a palavra, então Deus vai enfraquecendo a sua natureza, preste atenção, ruim, a sua natureza humana, e vai fortalecendo a sua vida espiritual. Então ele constrói um homem e uma mulher do céu. E o homem e uma mulher do céu ele enxerga no campo do impossível. E o impossível, que é o impossível para mim e para você, se torna uma possibilidade para Deus. Porque Deus ama operar no campo do impossível. Porque para Deus não há nada impossível. E é lá que Ele está, observe. E lá é que você precisa enxergar o Senhor. Aí é que está a visão. É quando você enxerga a Deus no impossível, no improvável. Observe, Jesus está ensinando isso. Se a casa, se a cidade está dividida, ela não subsiste. Mas se eu expulso os demônios, olha o que Jesus está dizendo. Aleluia. Pelo Espírito de Deus, versículo 28. Então, como se quebra a divisão? Aqui está o segredo. Quando você busca o Espírito Santo. Quando você pede para que o Espírito Santo ele arranque de você toda a dúvida. Ele tire de você toda a limitação, toda a incredulidade do seu coração. Quando você pede com o coração sincero, Senhor, eu preciso enxergar. Eu preciso enxergar quem eu sou. Eu preciso enxergar a minha realidade. Eu preciso enxergar o meu futuro. Porque o seu futuro não está lá na frente. O seu futuro está dentro de você. O meu futuro está dentro de mim. E essa é a grande crise de todos nós. Entender o que está dentro. Porque quando nós fomos gerados, diz os antigos irmãos, que nós estávamos diante do trono de Deus. E lá o Senhor falou conosco em espírito. Mas quando você desceu para a terra e veio para um corpo mortal, e o pecado foi gerado em você e em mim, nós esquecemos todo o propósito que Deus nos deu. Então observe uma coisa. O nosso futuro está no Espírito. No Espírito. É da onde provém a fé. A fé é uma lei que te faz enxergar o que o Espírito quer revelar. Porque a vida não é material, a vida é espiritual.
tudo que é matéria é governado pelo espiritual. Eu tenho batido nessa tecla aqui. Observe uma coisa. Jesus está dizendo, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, por que Jesus se preocupou, se propôs ir para o deserto e ser cheio do Espírito Santo? Porque ele não queria fazer uma obra, observe, às escuras. Ele queria fazer uma obra na claridade, ele queria em claridade. Ele diz, eu sou a luz que alumia todo homem. Então observe, nas trevas, no escuro, ninguém enxerga. A palavra treva e a palavra ignorância no hebraico tem o mesmo sentido. Quando a gente não entende, a gente está em trevas. Tudo que o diabo quer é que você vá para uma igreja a vida inteira e não aprenda nada. Nunca saiba nada. Fique discutindo, brigando com pessoas. Tudo que o diabo quer é isso. Então, quando eu falo a palavra, eu não estou falando a pessoas religiosas, estou falando a pessoas que querem enxergar a vida. Porque Jesus é a nossa vida. Observe isso. João diz, nele nós vivemos, nos movemos e tocamos e sentimos. Então quando você, louvado seja, acredita nele, você tem vida. E é impossível estar perto de Jesus, irmãos, e não ver o que ele quer revelar. Impossível. Pastor, mas a minha vida está tão difícil. Eu estou passando por tantos problemas. É porque você não enxerga. É porque nós não estamos enxergando. Um toque de Deus nos seus olhos espirituais, um toque de Deus na sua mente, no seu entendimento, que é o seu coração. Sua vida muda. Uma ideia que Deus nos der criativa muda tudo. Muda tudo. Isso é visão. Visão vem de vigência, vem de firmar, enxergar, mirar o que Deus está declarando. Agora observe uma coisa. Ele vai nos dizer aqui, e é aqui que eu discorro a palavra. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, ou seja, uma das manifestações que o reino está vindo é que os demônios se manifestam. Eles não suportam. Por que os demônios se manifestam nas pessoas, irmãos? Por quê, queridos? Porque no ser humano tem refrigério para eles. Porque a terra é árida para Satanás, para os demônios. Não é um ambiente para ele. A terra não foi feita para eles. Não foi feita para seres espirituais. Foi feita para seres mediúnicos como nós, que somos matéria e espírito. O único ser que tem as duas naturezas, matéria e espírito, é o homem. É o ser humano. Então observe, quando um demônio está aqui, ele está em sofrimento, em terra árida. Então ele precisa do corpo humano, porque o corpo humano tem água suficiente e refrigera os demônios. Então observe, quando Jesus expulsa aqueles demônios, está dizendo, eu faço isso pelo Espírito Santo. E quando eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, observe, dentro dessa pessoa onde havia demônios, dentro dessa pessoa onde havia limitações, onde havia trevas, haverá uma luz. E essa luz significa que o meu reino está sendo estabelecido dentro dela. Você está entendendo a palavra? Hein? E essa pessoa, ela começa o quê? Observe, a enxergar de uma forma diferente a vida. Ontem nós ouvimos uma palavra poderosa ali na igreja. Às vezes nós temos dentro de nós muitas áreas, né? Somos uma casa. Essa casa que Jesus falou, casa dividida, então somos nós. Dentro de nós temos vários compartimentos como uma casa, né? Pode ter, vamos dar um exemplo aqui. Dentro de você há uma cozinha, uma sala, mas há um quartinho, como disse o pregador, onde Deus muitas vezes não penetra. E é lá que ficam os nossos segredos. É lá que ficam fica o engano. É lá que fica muitas vezes o pecado. E é lá que Deus quer iluminar. Porque o teu próprio pecado e o meu é que nos cega, para não enxergarmos o propósito que Deus tem. Se você, observe, pudesse entender tudo que Deus tem na tua vida, deixa eu te perguntar isso, o quanto você se dedicaria mais ao Senhor? É que a revelação, ela nunca vem inteira, irmãos. Deus sempre vai te revelando em partes. Mas se Ele mostrasse tudo que você pudesse viver até o último dia de vida, e ainda na eternidade, o quanto você não buscaria a Deus, não se dedicaria mais, não se construiria mais para Deus.
Então observe isso, querido, preste atenção. Visão. O que é a visão, pastor? É quando eu, escute bem, me torno aquilo que Deus preparou, projetou que eu fosse. É quando eu me vejo lá no meu amanhã melhor. Então talvez você passe um momento difícil. Eu estou enfermo, eu estou endividado, eu estou com lutas, provações, pastor. Mas o Espírito Santo está falando, você precisa ter um olhar de fé. E aí as pessoas, elas confundem isso, dizendo que a fé não é por vista, mas é pelo ouvir. Sim, mas quando você ouve a palavra, observe, na sua mente espiritual, sua mente, por isso que Jesus está falando, eu conheço os pensamentos. O texto diz, eu conheço os seus pensamentos. Deus está falando, esse povo está dividido. Então observe, na mente daquelas pessoas, onde se cria a imagem da vida, que é na mente, o Senhor está dizendo, o Espírito Santo precisa agir na sua mente. Precisa transformar a sua mente, para que não haja uma divisão, mas uma visão. A palavra visão. A palavra visão também, observe, ela está muito ligada à palavra vitória no grego. Quem vê, vence. Quem vê, conquista. Quem vê, toma posse. Agora observe aqui, ele está dizendo, isso é uma obra do meu reino. Porque como eu comecei dizendo a vocês, no céu é um lugar de muitos olhos espirituais. No céu é um dos lugares onde mais se enxerga no reino. Amém, gente? Quem está pegando a palavra e recebendo? Glória a Deus. É muito forte o que Deus está falando. Um bom fim, um abraço, querido. Deus te abençoe grandemente. Quem está ouvindo a palavra aí, gente, deixa aí teu alô. Vai compartilhando esse vídeo, essa mensagem, porque eu creio que muita gente vai sair abençoada nessa tarde. E nós vamos orar por isso. E o Senhor, nessa tarde, derramará uma unção. Amém? Em que você vai enxergar de forma diferente. Talvez você fale, pastor, eu estou numa situação muito difícil. Eu não consigo sair disso aqui. Mas o Senhor vai te dar uma direção. Talvez você se encontre num labirinto. Mas o Senhor está dizendo, apenas um olhar, um olhar direcionado, muda tudo. Muda tudo. Você lembra de Ezequiel? Estava lá na beira do rio, cativo na Babilônia. Deus pega e diz a Ezequiel, Ezequiel, vá para a beira do rio e olhe para cima. E Davi entendeu isso quando escreveu Salmos 121. Porque não basta só enxergar, observe, eu estou falando de visão espiritual. Você tem que entender a direção que Deus quer que você enxergue. Há uma direção até para orar. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Há uma direção para orar. O que você está orando? Hoje eu oro pelo meu dinheiro, amanhã eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, então eu oro por mim, eu só oro por mim, eu nem sei mais do que eu oro. Tanta luta que eu estou passando. Não é assim. Não é assim. Você não constrói uma comunicação organizada com Deus. Você não constrói uma comunicação organizada, direcionada. Como é que o céu vai responder a sua oração? Homens e mulheres de visão falam conforme enxergam a vida. Pastor, eu estou cheio de problemas. Eu também tenho problemas. Mas eu não falo de problemas. Eu falo da solução dos problemas. É assim que se resolve problemas. Eu tenho vivido isso. Os meus problemas têm sido solucionados falando da fé. Falando das providências. Falando das bênçãos. Porque tudo que eu falo, eu penso constantemente, é aquilo que eu sou, eu me torno isso. Amém, gente? Estão pegando aí a palavra? Oh, glória! Deus abençoe a irmã Giovana. É isso aí. Firme na fé que vence. Irmão Simara, tá aí, ó. Povão de Deus. Irmã Raquel, Deus abençoe. É tempo de ver, gente. É tempo de enxergar espiritualmente falando. E eu quero terminar dizendo para vocês, preste atenção. Isso é uma obra do reino. O reino de Deus vem para estabelecer visão espiritual. Visão. O Espírito Santo é Senhor, é o Senhor nas nossas vidas, é um Deus de visão. Preste atenção, quando Jesus foi curar aquele cego em Betsaida, que era uma Betfagé, em outras traduções, lá em Marcos, capítulo 8, uma pequena província lá, né? Uma pequena província que havia ali. Jesus
tira aquele homem para fora da aldeia. Jesus toca nos olhos dele com a saliva. Por quê? Porque era hábito da época, costume, quando se via um cego, cuspia no chão, né? Isso significava que as pessoas entendiam que aquela pessoa provinha de uma maldição, era uma pessoa maldita. Então eles menosprezavam aquela pessoa defeituosa cuspindo no chão. Então Jesus vai tirar daquela saliva, olha que coisa poderosa, que havia na sua boca, porque Jesus é santo, né? Ali ele estava manifestando a sua divindade, e quando ele pega o homem pela mão, ele manifesta a sua humanidade, porque Jesus era manso e humilde de coração. Então quando você é manso e humilde de coração, você manifesta a humanidade divina que há em você. Então ele tira aquele homem para fora da aldeia e ele toca nos olhos daquele homem. Quando ele toca nos olhos daquele homem começa a enxergar as pessoas como árvores. Ele, o que tu vê? Ele falou, eu vejo as pessoas como árvores. O que Deus estava nos ensinando ali? O que Deus está nos ensinando ali? Deus está nos ensinando que essa é a visão espiritual que Deus tem da humanidade. Homens são como árvores, eu já falei isso aqui, né? Não é que o homem estava enxergando errado, ele estava enxergando no espírito. Homens são como árvores que estão enraizados na terra, dependendo das coisas do céu e precisam dar fruto. Mas quando Jesus toca pela segunda vez na visão dele, ele disse assim, agora eu vejo perfeitamente. Por quê? Porque Jesus não dá só uma visão espiritual, Jesus também dá uma visão para ele natural. Tem gente que vê tudo no mundo espiritual, mas não vê nada no mundo natural. Quer dizer, ele vê anjo, ele vê demônio, ele vê todo mundo em pecado, mas ele não consegue tratar o seu próximo com amor, com cuidado, ele não consegue perdoar, ele não consegue ajudar ninguém. Então ele está naquela fase, está vendo todo mundo espiritualmente. Ele até não fica nenhuma igreja, porque ele é o mais espiritual de todos. Observe isso aqui. Mas quando você tem uma visão equilibrada, você vê as pessoas no mundo espiritual, mas também você consegue enxergar as pessoas como pessoas, como seres humanos. E pessoas são pessoas, pessoas falham, pessoas erram, né? Não espere além das pessoas do que elas possam dar. Quando você espera demais do ser humano, é porque você não enxerga, né? Quando você confia demais e você, como eu já vivi isso aí na minha vida muitas vezes, você é traído, decepcionado todas as vezes, sua vida vive em desequilíbrio, você vive sendo uma pessoa ferida por pessoas, é porque você não enxerga. Quando você enxergar verdadeiramente, né, você não vai esperar mais do outro além daquilo que ele pode te dar. Você vai esperar em Deus. Você vai confiar plenamente somente em Deus. Hein? E eu quero deixar essa palavra no teu coração. Deixa que o Senhor implante uma visão no seu espírito, no seu coração. E visão requer trabalho, disciplina. Às vezes Deus te dá uma visão. Eu quero que você melhore sua forma física, espiritual, a sua forma. Você tem que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que treinar, mudar a sua rotina de vida. Você tem que se organizar. Construir uma visão requer organização. E o Espírito Santo tem falado muito sobre o meu espírito. Queridos, nós precisamos ser um povo organizado. Olha o que Jesus está falando aqui, né? Como pode alguém, versículo 29, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é vindo o reino. Quando o reino vem, o governo vem, ele estabelece ordem. Pegou o mistério? Você não pode dizer, eu sou governado por Deus, a vida está uma bagunça, não. Deus põe em ordem a nossa vida. Aliás, nós vamos colocando em ordem, porque o Senhor nos organiza de dentro para fora. Eu paro de ser um homem desesperado. Eu não fico alguém ansioso, nervoso, brigando com todo mundo, porque eu me organizo. Eu entendo que não fui feito para ser dessa forma. Ah, pastor, mas estão falando pelos cotovelos a meu respeito. Não importa. O que falam de você não vai acrescentar e diminuir nada naquilo que Deus tem proposto na sua vida, querido. O que falam de você pouco importa. Notem o quão os seus inimigos são frágeis quando você não se importa com o que eles dizem. Agora observe uma coisa, para terminar. Como pode entrar na casa do homem valente? Deus está falando de uma guerra espiritual.
E a casa do homem valente é o coração do homem. Furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a casa. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo mais ou menos, basicamente isso. Quando um demônio entra no coração de uma pessoa, ele tira o maior bem que ela tem, que é o que? A sua fé, os seus valores. O ser humano se sente um nada, um lixo, e ele não enxerga mais nada, porque as trevas tomam conta da sua mente, do seu coração, das suas ações. Mas quando o valente, quem é o valente? O Espírito Santo, ele entra na casa lá para culminar a saio. É o que Deus quer fazer. Ele limpa a casa, ele amarra os demônios que estão lá e ele expulsa. Então o que acontece com você? O Espírito Santo começa a te dar uma visão da realidade. Talvez você fale, pastor, eu estou sentindo dor, eu estou passando por luta, conflitos. É o Espírito Santo limpando a casa. É o Espírito Santo querendo te dar visão. É o Espírito Santo querendo fazer de você uma casa não dividida, mas uma casa visionária. Porque depois de um processo de luta, de dor e de perda, ainda que nós queiramos, nós não somos mais as mesmas pessoas. Se nós soubermos usar isso para o nosso bem, em prol da nossa existência. Porque tem gente que se revolta, vai para as drogas, vai para a bebida, vai para a prostituição. Ele, em vez de se construir, se desconstrói. Mas o homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher que confia na palavra. Eu não estou falando de gente religiosa. Eu estou falando de pessoas que creem em Deus, que estão aqui ouvindo. Talvez você não seja nenhum crente, mas a Bíblia diz, quem ouve a palavra de Deus é de Deus. Amém, gente? Então quando essa pessoa, observe, ela deixa o Senhor entrar em todos os cômodos da vida dela, dentro do interior dela, por luz. Então ela enxerga realmente quem ela é. E eu quero dizer para você, Deus te fez para ir além do que você pensa ou do que você pede. Deus fez para ser maior do que as pessoas dizem, melhor. Eu tenho um propósito comigo, nunca desistir de me tornar um homem melhor. Nem que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu quero deixar essa palavra ao coração de todos vocês e agradecer por cada um que está aí nessa tarde, ouvindo, refletindo. Amém? Recebe mesmo a Roseli, o povo que está aí, ó, a irmã Fran, eu cumprimentei o povo, né? A irmã Andréia, Deus abençoe a Gabi. Olha aí, muita gente abençoada, muitos irmãos. Compartilha essa live aí, gente. Vai ser bênção. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido. O governo de Deus está sendo estabelecido na terra. Mas nós não vamos ser pegos de surpresa. O povo de visão não vai ser preso de surpresa, porque nós temos a palavra. E a palavra é uma lâmpada para nos fazer enxergar nesse mundo de escuridão. A palavra é uma lâmpada na sua vida e na minha. Pastor, não estou entendendo isso que está acontecendo na minha vida. Ore a palavra. Ore a palavra. Pegue os salmos, pegue a Bíblia, os evangelhos. Ore a palavra nessa situação. Hoje eu fui visitar um irmão tão doente, senti ele tão abatido, e eu vi demônios de enfermidade agindo na vida daquela pessoa, e senti o desejo de orar. Oramos ali, e eu acredito que Deus vai fazer um milagre, porque eu acredito no poder da oração. Quando você ora, quando você busca a Deus, preste atenção, Deus ele vai te mostrar a realidade. A realidade não é um corpo doente que Deus te deu. A realidade não é uma vida empobrecida, miserável. A sua realidade é uma pessoa estável, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa nutrida, é uma pessoa alegre. Eu conversei com um irmão esses dias, ele falou uma coisa interessante sobre os judeus. Ele falou para mim, nosso povo não é um povo desequilibrado, não é um povo que ora está bem, ora está mal, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Não, porque eles têm uma visão da vida. Entenda bem, tudo é parte de uma visão, até um relacionamento. Quantas vezes você não dá certo porque as pessoas não te enxergam como você é? E nem tão poucas vezes Deus te dá uma oportunidade e você não consegue ver o outro como ele é. E se você não vê o outro como ele é, o teu comportamento não alcança a necessidade do outro. Isso eu tenho aprendido diante do Senhor. Então nós temos que pedir para que Deus nos mostre quem são as pessoas. Só Deus pode revelar a verdade do coração de alguém. Só Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Que o Espírito Santo continue te abençoando. Que essa palavra possa ser rema na sua vida. Ney,
Não, Deus está falando com alguém aqui, não se desespere, porque Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar um caminho, Deus vai te mostrar a verdade, Deus vai mostrar para os seus inimigos quem você é nessa batalha, o que Ele te chamou para ser, aonde Ele ainda vai te colocar. Ele vai mostrar a você quais são os propósitos, os projetos que Ele tem estabelecido na sua vida. Confia no Senhor e Ele estabelecerá o desejo do teu coração. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Eu já vou estar encerrando. Eu tenho um compromisso logo mais e eu quero orar agradecendo ao Senhor. Oremos. Bem, gente, Pai, é no nome de Jesus que eu te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã que ouve a palavra, por essa live, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fortalecer a nossa visão. Deus, passa o teu bálsamo, passa, Senhor, em nome de Jesus, a tua unção nos nossos olhos. Pai, venha curar o doente, venha curar, Senhor, o oprimido nesta tarde, venha levantar o caído. Deus, venha, essa pessoa que talvez veja a falência nos seus negócios, no seu ministério. Deus, essa pessoa que está desmotivada, desconsolada, sem direção nesta tarde, que a tua palavra vá de encontro nesta tarde à vida dessa pessoa e que ela possa ser abençoada e renovada pelo poder da fé, Senhor, porque mediante esta palavra eu vejo muitas pessoas se levantando para um novo tempo, para uma nova caminhada, uma nova etapa, para um novo nível de vida, para um novo nível de existência. Pai, derrama o seu poder sobre a vida dos seus filhos e confirma-lhes a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe grandemente todo o pessoal de Praia Grande aí que nos ouve, pessoal de São Paulo, de Santa Catarina, todo o pessoal aí que entra. Eu não consigo, por enquanto, né, falar com todo mundo, mas nós vamos chegar lá. Amém? Tá aí a irmã Giovana, dá um abraço no irmão Wilson aí, irmã Giovana. Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Bom, a gente vai encerrar essa live e eu acredito que as bênçãos do Senhor, né, elas estão sendo derramadas quando nós pregamos a palavra e ela nos enriquece e não acrescenta em nós dores. Amém, pessoal? Um grande abraço e firmes na fé que vence, e Jesus está voltando. Nós cremos isso. Maline, Deus abençoe. É por isso que quando Cristo vier, nós precisamos ter a audição e nós precisamos ter visão. Visão. Salvação é uma obra de visão. Amém? Deus abençoe grandemente. Um abraço, gente. Fiquem na paz. Nem que essa live possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Me ajudem a divulgar aí, porque eu tenho falado que Deus possa se manifestar, se revelar e nós venhamos, né, diminuir. E é tudo para Ele, por meio dEle, e nós devolvemos a Ele a honra e a glória e o louvor. Mas a alegria e a satisfação é nossa. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.